Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, dona do estúdio Júlia Paiva. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo, depois de muito tempo, porque eu desapareci, mas eu tô sempre por aqui, mas na verdade eu tô lá no meu Instagram. Aliás, eu tenho postado bastante coisa sobre o Pazuello lá no Insta, então não esquece de me seguir lá e também de se inscrever aqui no canal, beleza? Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns dos meus livros. Muita gente pediu nos comentários pra que eu mostrasse um pouquinho da minha estante. Eu também vou dar alguns conselhos de livros que eu recomendo pro pessoal aí que tá no primeiro, no segundo ano. Tem uns livros legais sobre isso. Eu vou fazer por andar da minha estante. Ela tem um andar ali de cima, segundo, terceiro, quarto e o quinto. São todos esses. E tem mais alguns livros que eu não deixo na estante, porque na estante eu costumo organizar lá por separação e esses livros não se encaixam. Aí eu vou mostrar pra vocês e fazer uma média. Vou começar pela minha parte favorita, que é Harry Potter. Harry Potter é a primeira coleção que eu li na minha vida. Na verdade, é o primeiro livro que eu li na minha vida. Quando eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha aí aproximadamente uns 8, 9 anos de idade. E eu lembro que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal em tipo um dia. Então assim, Harry Potter é a minha saga. Eu sou totalmente apaixonada anos e anos depois. Acho que faz 10 anos desde que eu comecei a ler Harry Potter. E eu continuo totalmente apaixonada por essa saga. Ai, mano. Tem os problemas ou outros envolvendo a autora, mas isso pra mim é o de menos, eu tô falando da obra. A obra pra mim é magnífica e ela, cara, a maneira com que ela influencia gerações até hoje é sensacional. Tem algumas curiosidades legais sobre Harry Potter, na verdade eu tenho muitas porque eu acompanho tudo de Harry Potter, mas uma bem legal é que Harry Potter hoje em dia é considerado um clássico da literatura britânica. Por mais que quando você vai lá na livraria, você vê Harry Potter na seção infanto-juvenil, eles colocam lá porque é a seção mais procurada de Harry Potter. Mas Harry Potter hoje em dia já é considerado um clássico da literatura britânica, assim como Charles Dickens e outros autores. Vamos lá. Bom, essa daqui é a minha xícara mais nova que eu comprei com os membros do filme. Eu paguei, se eu não me engano, R$15 nela na promoção de Black Friday do ano passado. E essa daqui é uma xícara preta, que ela ganha imagem quando ela fica quente. Eu acho que eu tenho um vídeo disso, qualquer coisa eu deixo aqui também. Só que se você olhar de perto dá pra ver que embaixo tem o mapa do Maroto escrito meu nome. Eu ganhei ela quando eu tinha 15 anos. Bom, essa daqui é o box Biblioteca de Hogwarts, que tem os livros extras de Harry Potter. São eles, Quadribol através do século, os contos de Beedle o Bardo e Animais Fantásticos e Onde Habitam. A caixinha é a coisa mais linda do mundo. Os livros também são bem detalhados. Eu comprei, eu acho que faz uns 3 anos. Eu já li os 3 livros. Eu já li os 3 livros, aliás, mais de uma vez. E o meu favorito é os contos de Beedle o Bardo. Animais Fantásticos e Onde Habitam também me interessou bastante. E não é nem um pouco parecido com o filme, na verdade são livros explicativos, com exceção dos contos de Beedle o Bardo, que realmente são contos, que seriam para crianças do mundo bruxo. Animais Fantásticos e Onde Habitam é um livro de pesquisa mesmo, onde o Newt ele escreve as pesquisas dele sobre animais fantásticos onde habitam. E ele é maravilhoso. Esse daqui é outro livro extra que eu tenho, mas ele não é confirmado pela autora. Ele tem as artes do segundo filme de Animais Fantásticos Onde Habitam, que é Os Crimes de Grindelwald. Essa daqui é a primeira capa. E aí ele tem algumas outras artes que são mostradas sobre como os filmes foram feitos. Ele é maravilhoso. Eu paguei, se eu não me engano, R$15 nesse daqui. E eu tenho as novas edições ilustradas do livro 2 e 3, que é o do livro da Câmara Secreta e do livro do Prisioneiro de Azkaban. Esse daqui é o da Câmara Secreta, é o meu favorito de todos os ilustrados. Eu ainda não tenho da Pedra Filosofal e nem do Cálice de Fogo, que são os outros dois que já foram lançados. Eu vou mostrar meu desenho favorito. Aqui. Eu acho ele maravilhoso. História de Harry Potter, deixa eu mostrar uma página aqui com a história. Ó, a história realmente é contada. E aí você vai lendo, ele é perfeito pra criança que tá aprendendo a ler. Se eu tivesse 8 anos e eu estivesse aprendendo a ler, com certeza essa seria a minha aposta. Daí o outro que eu também tenho é o do Prisioneiro de Azkaban, que também tem as edições ilustradas de toda a história. Agora falando sobre os meus box. Os de capa dura. Então aqui, esse. Eu tenho todos os de capa dura, exceção da Ordem da Fênix, que é o mais caro.
Eu ia comprar eu comprei a maioria deles no ano passado, né? Aí eu ia comprar o da Ordem da Fênix no ano passado também, só que saiu muito caro. E eu troquei o da Ordem da Fênix por um livro ilustrado. Aqui. Todos eles têm capa dura, eles não têm nenhum desenho, na verdade, é só realmente a versão do livro em capa dura para quem prefere ler ele. E também tem uma gramatura um pouco maior para leitura, para quem tem mais dificuldade com letras pequenas. A edição de capa dura foi lançada em 2017 pela Rocco, todos os livros são lançados pela Rocco, e essa é a edição de 2017, só falta o da Ordem da Fênix. Agora essa daqui vocês devem conhecer mais, porque ela ficou bem famosa no ano passado, que é a edição de 2020 de Harry Potter, com ilustrações magníficas. Pra mim, é a coleção mais bonita de Harry Potter até hoje. É a edição, se eu não me engano, Deluxe de 2020, ela chama Deluxe. Eu vou tentar dar uma passada nos livros bem rapidinho pra vocês, mas assim, todos os livros têm muito detalhe. Se fosse pra mim fazer um vídeo, tipo, contando tudo, eu acho que daria mais de 2 horas. Bom, esse daqui é o da Pedra Filosofal, que é o primeiro da saga. A Câmara Secreta e do Prisioneiro de Azkaban. Esse daqui é o do Cálice de Fogo, que é um dos meus favoritos, eu acho ele magnífico. Esse é o da Ordem da Fênix e o do Enigma do Príncipe. Inclusive esse é o meu livro favorito de desenho, eu acho que dá pra saber porquê. As Relíquias da Morte. Essa é a coleção Deluxe de 2020. Comprei também na Black Friday, paguei super barato nessa coleção. Agora sobre a minha coleção de 2018, essa também é uma coleção muito famosa. Ela não é a coleção original de Harry Potter, ela é uma coleção também de colecionador, só que ela ficou muito barata, então a maioria das pessoas acaba comprando ela em vez da versão original. Se eu não me engano, eu paguei R$120 nessa daqui em 2018, quando lançou. Eu vou mostrar os livros pra vocês, mas eu acho ela toda bonitinha, ó, ela forma o castelo de Hogwarts. Aqui. Deixa eu pegar aqui os livros. O da Pedra Filosofal e o da Câmara Secreta, são os dois primeiros. Seguido do Prisioneiro de Azkaban e do Cálice de Fogo. Daí aqui, o da Ordem da Fênix e o do Enigma do Príncipe. E o último, que é o das Relíquias da Morte. Agora, por fim, a minha edição favorita, porque foi a edição que eu li, foi a primeira edição que eu li na minha vida de Harry Potter. Não são os livros que eu li, porque como eu li quando eu era muito criança, eles acabaram estragando. Mas eu consegui comprar essa coleção de novo, foi super difícil, porque ela não é uma coleção mais vendida. Ela é a edição Deluxe, se eu não me engano, de 2011. Essa é a segunda edição, eu não consegui achar a primeira, que foi a que eu li. Mas eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o da Pedra Filosofal. O da Câmara Secreta, que tem a simbologia. Sim, as palavras aqui ó, em cima elas brilham, por isso que elas não estão refletindo direito na câmera. O do Prisioneiro de Azkaban. O do Cálice de Fogo. O da Ordem da Fênix e o do Enigma do Príncipe. O das Relíquias da Morte. Essa é minha coleção xodozinha, porque foi a primeira que eu li. E ela é muito difícil de ser encontrada hoje em dia, principalmente por um bom preço. Além disso, de tudo isso, eu também tenho a varinha da Hermione, que eu ganhei do meu amigo, do David. David, se um dia você assistir esse vídeo, te amo. E eu também ganhei esse marcador junto com a coleção de 2020. Pra esse ano, a minha meta é comprar a coleção original, que agora tá vindo em box. E comprar a coleção da Amazon, que é a coleção... Esqueci o nome da coleção, mas se eu não me engano é Deluxe também da Amazon, que é a coleção de 2017. São outras duas que eu tô procurando faz um tempo pra comprar, mas eu vou esperar chegar lá na Black Friday, que as coisas barateiam um pouco. Agora falando sobre a minha seção infanto-juvenil, que é a seção aqui que tá vazia, eu vou mostrar alguns dos meus livros favoritos. Todos os livros da infanto-juvenil também foram lidos, porque é a minha seção favorita de todas. Se bem que ultimamente eu não tenho lido muito infanto-juvenil, eu tenho lido bastante clássica universal. Mas, ainda assim, continua sendo a minha seção favorita. Vamos começar com essa daqui, que é Percy Jackson, que foi a primeira que eu li na minha vida de infanto-juvenil e de todos fora Harry Potter. Aqui a gente tem a versão aqui e eu tenho todos os livros. Percy Jackson fala sobre os deuses do Olimpo, né? Só que de uma versão mais juvenil mesmo, para que os jovens se interessem sobre a mitologia grega. É maravilhoso, eu li todos os livros.
E assim, eu não li as sagas subsequentes, porque tem outras sagas que o Rick Riordan fez, mas eu acabei não lendo, só que Percy Jackson é uma que eu recomendo bastante, principalmente pra quem tá lá nos seus 11, 12 anos lendo. Então se você tem algum irmãozinho, eu recomendo bastante que você compre, e é uma saga barata, se eu não me engano hoje em dia ela tá aí aproximadamente de 60 a 80 reais. Seguindo de Percy Jackson, eu comprei Jogos Vorazes, que eu também já li os 3 livros. Foi uma saga bem difícil de achar na época, mas eu sei que hoje em dia tem box, inclusive tem livro novo da Suzanne Collins, que eu ainda não comprei, que é A Casa das Serpentes, alguma coisa assim. Mas foi outra coleção que eu gostei bastante. Ela segue um contexto um pouco diferente de Harry Potter e Percy Jackson. Ela segue um contexto mais político. Então, hoje em dia, para quem tá no ensino médio, principalmente aí no segundo ano, no terceiro ano, é uma coleção que eu recomendo, porque ela tem bastante indício político e que você pode usar em redação. Aliás, eu pretendo fazer um vídeo sobre redação, utilizando apenas contextos políticos usados pela Capital em Jogos Vorazes. Tem bastante disso daqui. E também é um livro rápido de ler. Se eu não me engano, cada livro tem de 200 a 300 páginas. Deles, eu cheguei, assim, num livro que eu nem mais considero infanto-juvenil, que são livros, assim, bem grandes, que é de As Crônicas de Gelo e Fogo, que foi de quando eu comecei a assistir a série. Eu comecei a assistir a série anos depois dela ter começado, mas eu me apaixonei. Eu ainda consegui pegar a série pro season finale. Na época eu fiquei bem triste, hoje em dia eu consigo aceitar um pouco mais, mas realmente é bem diferente dos livros. Os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo ainda não foram concluídos, talvez nem sejam, os fãs vão me entender, mas enfim, aqui tá o livro 1, livro 2, esse daqui, o 3, caiu. O 4 e o 5. Como vocês podem ver, ó, são livros bem grossos, são bem grandes, então quem não tem um costume de leitura, não é um livro que eu recomendo para você começar a ler, porque assim, você tem que ter muita paciência, já tem que ter um contexto literário, senão você não vai aguentar ler, porque os livros realmente são bem grandes. Mas se você já tiver uma introdução literária, é um livro que eu te recomendo muito a ler, principalmente se você for mais velho. Se você estiver aí nos seus 16, 17 anos, você já consegue entender melhor o contexto do que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Talvez se você for um pouco mais novinho, se você ainda não entendeu, se você ainda não estudou de uma maneira assim aprofundada os períodos feudais, os períodos antigos, talvez você não entenda de uma maneira tão clara o que é a saga. Por isso que eu recomendo que você leia quando você é um pouquinho mais velho. Além desses, eu também separei 4 livros, a playlist de Hayden, que eu ganhei de aniversário. Eu achei esse livro maravilhoso e ele é bem puxado para As Vantagens de Ser Invisível e 30 Reasons Why. Então quem curte esses tipos de obra vai gostar bastante. É um livro bem adolescente mesmo. Eu terminei de ler ele, se eu não me engano ele tem 220 páginas e tá saindo aí por aproximadamente uns 35 reais. Enquanto As Vantagens de Ser Invisível, eu paguei 30 reais no livro. Eu comprei porque eu tinha assistido o filme e eu me apaixonei. E o livro realmente é muito forte, é muito legal, principalmente para quem tá aí nos seus 15 anos ler. É maravilhoso, fala sobre o ensino médio e tudo isso. Então ele é bem legal e o filme também é perfeito. Esse livro aqui é um 2 em 1, que tem Simplesmente Acontece de um lado e PS Eu Te Amo de outro. Eu li Simplesmente Acontece também por causa do filme e eu amei o livro. O livro eu posso chutar que é 10 vezes melhor do que o filme e ele tem um contexto totalmente diferente do filme, então vale a pena você ler e você termina de ler ele em um dia, porque tem tipo 200 páginas, é bem pequeno o livro. E o último é o Wicked, que inclusive tá na lista dos livros mais chatos para se ler do mundo. Mas eu pessoalmente gostei, só que eu sou suspeita para falar, porque eu conheci o Wicked quando eu ainda era criança, porque eu tava vendo uma peça no YouTube da Idina Menzel, que ela faz, né, a bruxa Madoeste, alguma coisa assim. E aí eu me apaixonei por Wicked, então isso meio que ficou na minha cabeça. Então quando eu fui ler foi muito legal por isso, por ter todo um contexto de infância pra mim. Talvez pra quem vai ler depois não seja tão bom, mas é um livro que eu admiro muito e eu gostaria de recomendar principalmente a peça pra vocês. A peça de Wicked é maravilhosa e tem no YouTube tanto a versão em inglês quanto a versão em português, que foi feita em São Paulo. Falando agora sobre os meus livros de história que ficam aqui embaixo. Bom, eu sou um pouquinho apaixonada por livros sobre as grandes guerras, embora eu ainda não tenha muitos, a minha coleção assim de cabeça é bem maior.
Eu gosto muito de livros sobre isso, então a maior parte dos meus livros aqui de história vão se basear na Segunda Guerra Mundial. Eu vou começar com a minha coleção de guias politicamente incorretos, onde eu tenho o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que eu já li, fala umas verdades maravilhosas. O Guia Politicamente Incorreto da Política Brasileira, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Aqui também tem o Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes. E esse é maravilhoso para você que está no terceiro ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre isso já já. E também da História do Brasil, que é perfeito para quem está no segundo ano do ensino médio. O Guia Politicamente Correto do Rock, que fala da história do rock aí. É legal para quem tá vendo arte, se eu não me engano, no primeiro ano. É muito bom. E o livro da Economia Brasileira. E por fim, o livro Politicamente Incorreto da História do Mundo, que aí você lê do ano que você quiser, porque ele também é maravilhoso. Eu já li a maioria desses livros aqui. Eu paguei R$10 em cada um deles e eles são maravilhosos, magníficos. Eles têm um contexto totalmente diferente de livros padrões de história. Então, neles o autor ele fala de uma maneira mais satírica, ele conversa um pouco mais sobre personagens, ele conta histórias aprofundadas sobre personagens que você conhece, mas conhece da maneira errada. Então, ele mostra aquilo que a escola, por não ter muito tempo para te ensinar, talvez te ensina de uma maneira meio errada. E ele aprofunda esse assunto e te traz uma maneira extremamente nova de ver sobre todas essas situações. Além disso, ele te introduz em assuntos totalmente necessários, como a política brasileira, os políticos do Brasil, como foi para que eles se tornassem presidentes, sabe? Então, assim, são coisas extremamente necessárias para nossa vida, principalmente para o nosso vestibular, mas também por figuras políticas, e elas são tratadas de uma maneira mais... acho que menos teórica, talvez. Acho que é uma maneira mais um bate-papo. É como se você estivesse conversando com o autor e ele estivesse te contando uns babados da vizinha. Só que a vizinha é, tipo, o primeiro presidente do Brasil, sabe? São livros maravilhosos que eu super recomendo pra quem tá no ensino médio. Acho que se você for um pouco mais novinho, você já não vai se interessar tanto. Mas no ensino médio são maravilhosos pra você ler. Seguindo esse contexto, também tem esses aqui, que são histórias não ou mal contadas. Eu tenho esse daqui, que é de Revoltas, Golpes e Revoluções do Brasil, que é muito importante que você leia no segundo ano, que tem bastante sobre isso. Aí também tem esse daqui, da escravidão do século 1000, não, quer dizer, do ano 1000 ao século 21. Então é legal você ler aí quando você estiver no primeiro ano. E esses dois que são sobre as duas grandes guerras, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Histórias não ou mal contadas, realmente ele conta histórias que não são contadas para você na escola e que se você não ler esse livro, talvez você nunca vá saber na sua vida, mas que elas são extremamente importantes e necessárias e até um pouco engraçadas sobre figuras políticas que a gente acha, tipo, nossa, deve ser super sério, e você descobre umas coisas e fica tipo, micão, né, galera, micão. São livros maravilhosos, se eu não me engano eu paguei R$15 em cada livro e 25 em dois. E ele é super barato, você encontra pra comprar lá na Amazon. Eu comprei a coleção completa desses 4 livros e eu recomendo muito que vocês comprem, porque é muito importante que vocês também entendam esse lado, principalmente das grandes guerras. Pra minha coleção da Segunda Guerra. Eu tenho A Menina que Roubava Livros, que é um famoso. Eu li ele super rápido, é um livro que é contado pela morte. Então, assim, ele tem um enredo magnífico, eu nunca li um livro como esse. Ele te impacta de uma maneira, assim, maluca. E por mais que você entenda o final do livro, desde o começo, você ainda espera que tenha uma melhora, quando na verdade não vai ter. Então, assim, ele te destrói completamente, ele acaba com o seu coração se parte e você... Minha nossa! E seguindo esse contexto de A Menina que Roubava Livros, eu comprei os 2 livros do Mein Kampf, que é o Minha Luta, do Adolf Hitler, para entender como eram espalhadas as palavras de Hitler. E é absurdo a maneira com que ele manipulava uma geração.
A Segunda Guerra Mundial, é óbvio, foi um evento totalmente triste e horrível, mas deve ser estudado e isso deve ser prescrito. Então, para você que está no segundo ano, que está revendo as grandes guerras, eu recomendo muito que você compre tanto A Menina que Roubava Livros, para você ter uma introdução mais infanto-juvenil, quanto o Mein Kampf, para você entender a manipulação em massa direta feita por um líder político. E além desses, eu também vou recomendar aqui para vocês O Carisma de Adolf Hitler, que segue o mesmo contexto do Mein Kampf, só que esse livro ele é introdutório, ele conta a vida de Adolf Hitler e ele vai explicar como ele era carismático e como ele manipulava uma geração, que foi a geração pobre da Alemanha daquela época. Então, esses dois aqui são extremamente necessários para você que está no segundo ano. Eu também vou passar aqui mais 4 livros, que é o Diário de Anne Frank, mas o Diário de Anne Frank é legal que você introduz aí quando você tá no 8º ano, que é para uma primeira memória. É maravilhoso também, eu chorei rios, litros e mares com esse livro. Rios, litros e mares, principalmente com o final, que na verdade não existe, porque não tivemos tempo de ter um final, né? Tristeza e decepção. E esses livros aqui, que são livros realmente de história, que narram a história da Segunda Guerra Mundial, em volume 1, 2 e 3, eu tenho os 3 livros, e ele conta realmente, ele retrata a história da Segunda Guerra Mundial desde antes dela começar, desde a gota da água, desde o que veio antes disso, desde os primeiros sinais de que a guerra estava por vir, até o final, até o momento final da Segunda Guerra Mundial. Eles são magníficos, só que aquela coisa, né, são livros assim um pouco mais chatos de ler, que é para quem realmente quer entender a história a fundo, assim, vão puxar de uma maneira mais chatinha, mais teórica, mas para você que gosta, são livros que eu recomendo muito. E outro que eu recomendo também é o da Primeira Guerra Mundial, mas infelizmente eu não tenho ele para mostrar para vocês, só que eu sou doida por ele também. Mas, meu, custa R$50, não abaixa o preço desse livro, eu quero muito esse livro da Primeira Guerra, gente. Mas é triste, é triste. E esses são os meus livros de história. E agora, passando dos de história, eu vou mostrar pra vocês a minha seção de literatura, que fica ali em cima, que vocês não conseguem ver. Mas peraí, deixa eu dar uma erguida aqui pra mostrar pra vocês. Ali em cima, que são todos os meus livros de literatura. E eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. A coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos, que eu tenho alguns livros. Eles contam basicamente tudo que você precisa saber sobre história, religião, tem várias religiões aqui, economia, sociologia e ciências. Tem outros livros dessa coleção, na verdade tem vários que eu pretendo comprar, mas esses são os que eu tenho comprado até agora. E ó, ele tem toda uma introdução em várias páginas sobre tudo que você precisa saber de cada assunto, tem absolutamente tudo. Então, para vocês que querem um estudo legal sobre ciência, história, eu recomendo que vocês comprem. É maravilhoso, o único problema é que as letras são muito pequenas, então dá uma certa preguiça de ler por isso, mas eles são ótimos e tem vários mapas mentais, é um livro bem colorido, bem gostoso de você ler por isso. Bom, vamos oficializar aqui com literatura, que tem sido o gênero que eu mais tenho lido, que é aquela literatura clássica. Eu vou começar aqui com o box que eu comprei mais recente, que é o do Júlio Verne, que é um autor que todo mundo já conhece faz um tempo, só que a maioria das pessoas não sabem que essas obras são deles. Aqui a gente tem... Aqui eu tenho 20.000 Léguas Submarinas, que eu ainda não li, pretendo ler nos próximos dias. Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias, que são famosos aí pelos filmes do Jack Chan. Um livro que também um filme que pode ser bem comparado é o do Godzilla vs Kong, que lançou recentemente, que fala um pouquinho sobre a teoria da viagem ao centro da Terra que existe há milênios. Só que esses livros são de história, então eles narram histórias de personagens que querem comprovar essas teorias. Eles são maravilhosos e existem vários filmes, como eu falei, que são baseados nesses livros do Júlio Verne. Então todo mundo conhece as obras de Júlio Verne, mas talvez não conheça tão bem a introdução do autor. Seguindo esse contexto, eu também comprei, nessa minha última compra de livros, Os Miseráveis, do Victor Hugo, com uma literatura clássica maravilhosa. Eu não comprei a versão do livro original, porque a versão do livro original estava saindo R$200. Eu comprei essa daqui que está saindo 16, que é uma versão resumida do livro, porque eu queria muito saber. Quando eu tinha 12 anos, eu fui assistir a peça de Les Misérables lá no Teatro de São Paulo, se eu não me engano, no Teatro Reinhold.
E eu queria ler o livro para mim saber, agora um pouquinho mais velha, como foi essa versão escrita por Victor Hugo. É um livro muito famoso que retrata as revoluções da França no século XIX e fala bastante aí sobre a pobreza. É um livro que tem bastante foco na pobreza da França na época. Então eu super recomendo vocês que gostam aí de literatura, de revoltas e revoluções, lerem esse livro. Aliás, só introduzindo, eu paguei nesses 3 livros aqui R$ 30. Seguindo aqui também, eu tenho Charles Dickens. Charles Dickens é um autor que eu descobri com As Vantagens de Ser Invisível, mas assim, parando pra ler, ele é um autor super famoso, maravilhoso. Todo mundo conhece Charles Dickens, mas de novo, talvez não saiba quem é Charles Dickens. Ele é famoso por um conto de Natal, que é aquela... Tem bastante filme sobre isso, onde 3 espíritos visitam um senhor velho, meio rabugento, e vão mostrando para ele o verdadeiro espírito da bondade de Natal para que ele consiga se salvar das correntes de uma morte terrível. Esse livro é maravilhoso, eu já li ele inteiro. Eu também comprei Um Conto de Duas Cidades e Oliver Twist, mas eu ainda não li esses últimos 2, então eu não posso opinar. Mas Charles Dickens é um autor maravilhoso. Por ser um autor antigo, eu fiquei com receio, né, de trabalhar com palavras muito difíceis, mas não. Essa versão aqui do livro, pelo menos, ela é uma versão bem moderna, você consegue entender com bastante facilidade e são contos ótimos para você ler, principalmente para quem gosta dessa estrutura literária de conto, de história, de narração de personagens, são maravilhosos. E de novo, eu paguei R$ 30 nos 3 livros lá na Amazon. Esse livro aqui, quem presta o Pazuello conhece muito bem. Apresento a vocês Marília de Dirceu, que é do Tomás Antônio Gonzaga. É o meu livro de poesia favorito, inclusive é o único do vestibular que eu guardo comigo, porque eu sou apaixonada em Marília de Dirceu. Eu falo também sobre isso no meu vídeo de literatura, se eu não estiver enganada. Mas realmente é um livro que eu sou totalmente apaixonada e que eu recomendo todo mundo, quem vai ou não vai prestar o EM, que leia esse livro, porque ele é magnífico. E a introdução do personagem sobre o seu romance com a Maria é perfeito, é maravilhoso. Nesse livro aqui eu acho que eu paguei R$ 10 no sebo. Bom, por gostar de estudar a fundo determinadas matérias da escola, eu comprei todos os livros de literatura com introdução a toda a literatura ocidental por Carpeux. Gente, eu não sei como é que fala o nome dele, então acho que eu tô falando errado, mas tem todos os livros do Carpeux aqui e realmente conta toda a história de cada área da literatura ocidental. Eu vou mostrar aqui pra vocês, se eu não me engano, eu tenho todos com exceção de 2. Esse daqui é a literatura greco-latina por Carpeux. Eu recomendo bastante para quem tá no primeiro ano. A Idade Média por Carpeux, também para quem tá no primeiro ano. O Renascimento e a Reforma por Carpeux, aí para quem tá tipo do primeiro pro segundo ano é interessante dar uma lida sobre isso. Aqui a gente tem o Barroco e o Classicismo por Carpeux, já para você ler no segundo colegial, aí para quem tá estudando literatura. O Romantismo por Carpeux pro segundo colegial também. O Realismo e Naturalismo e Parnasianismo por Carpeux, também pro segundo colegial, mas você também pode dar uma lida no terceiro. O Fim do Ciclo por Carpeux, para representar o final do século XIX, também para quem está no segundo colegial. E para quem está no terceiro colegial, o Modernismo por Carpeux. Todos livros extremamente introdutórios sobre essas áreas da literatura, então são aqueles livros chatinhos que você tem que dar. São bem introdutórios, bem teóricos mesmo, é pra quem realmente tem interesse. Se você não gosta, não adianta, que é bem introdutório mesmo, mas eu recomendo pra quem gosta de dar uma aprofundada nos estudos de literatura. Por fim, mas não menos importante, os livros que não estão na minha estante, que eu não uso mais porque eu já li eles e já não são mais importantes estarem na estante, mas que eu recomendo bastante. Esse daqui é a listografia com a sua vida em listas, onde você faz listas sobre a sua vida. É muito legal para quem tem ansiedade, porque é um bom passatempo e você planeja bastante a sua vida com esse livro aqui. Eu paguei R$ 15 no Americanas. Física em 6 lições, que é um livro
perfeito, maravilhoso para quem está se introduzindo na física e para quem, assim como eu, é de humanas e tem uma dificuldade com exatas. Ele apresenta a física de uma maneira toda e completamente teórica. É um livro maravilhoso que eu entregaria mão a mão para todos os adolescentes que estão aprendendo física agora. Ele é perfeito e eu recomendo que vocês comprem. O nome é Física em 6 Lições e o autor é o Richard Feynman. Não esqueçam, Física em 6 Lições, eu super recomendo para quem está no ensino médio e ele fala sobre todas as áreas da física, então ele é maravilhoso para quem vai prestar o vestibular. Seguindo aqui um contexto, acho que meio religioso, vou falar, eu tenho um livro de cristais e um livro de receitas práticas para você fazer, que é simpatia. Eu não uso mais o livro, porque eu não acredito, mas eu acho esses 2 livros muito legais para quem gosta dessas coisas de cristais, de colar. Eu curto bastante uns colares. E aqui também tem o livro da Susan Miller sobre planetas e possibilidades para quem gosta de signo. Também é um livro que eu já li inteiro, mas eu não me interesso mais porque não faz mais a minha vibe. Também tem Os Morros dos Ventos Uivantes. Nunca li esse livro, mas eu acho ele maravilhoso, mas eu nunca consegui ler esse livro, não consegui, gente, não entrou, não fez a minha área, mas ele é maravilhoso e eu recomendo para todo mundo que também gosta de um conto. É um livro, assim, bem antigo mesmo, tem vários filmes sobre ele e é maravilhoso. É que eu não sei muito o que falar, gente, eu não li ele. A Síndrome de Copérnico é um livro para vocês, eu ganhei de aniversário quando eu fiz 15 anos e ele é magnífico, magnífico. E por fim, a coleção de O Lado Mais Sombrio, que é uma espécie de fanfic de Alice no País das Maravilhas. Tem esses 2 aqui. Eu cheguei a ler eles são maravilhosos. Tem 2 livros de continuação além desses 2, que eu acabei não comprando, porque era uma fase que eu era um pouco mais novinha, eu acabei ficando mais velha, não me interessei mais por ler. Mas ele é maravilhoso, eu recomendo bastante para quem tem aí os seus 13 ou 14 anos. É uma fanfic bem legal, uma versão bem alternativa de Alice no País das Maravilhas. E por fim, o último livro, Os Luminares, que é uma versão, acho que moderna de Matrix. Tem o mesmo potencial de literatura de Matrix. É um livro bem difícil de ler, é bem extenso. Eu paguei R$10 nesse daqui, mas assim, você precisa de muita paciência para ler, porque é um livro muito difícil. Só que mesmo assim, eu super recomendo para quem gosta desse tipo de leitura e para quem também tem tempo, porque haja tempo para ler um livrão desse. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Eu sou a Júlia, dona do Estúdio Júlia Paiva. Não esquece de me seguir no Instagram e de comentar aqui para me ajudar. Se inscreve no canal, que já tem mais vídeos sobre o vestibular da UEM. Muito obrigada!